Olá, gente, estamos ao vivo aqui na rede social, no Facebook do gcn.net.br. Nesse domingo, são 12 horas e 52 minutos, para falar e fazer um balanço aí de como foi essa manhã na cidade. Você teve protestos no centro, principalmente, e hoje é um dia histórico, né? Porque é a votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E hoje, os deputados vão decidir se aceitam ou não o processo. Depois ele será encaminhado, portanto, ao Senado, se aprovado. Claro, são 375 votos necessários para aprovação desse processo. Caso seja aprovado pelos deputados, ele então é encaminhado ao Senado, que possivelmente deve aprovar também, e há estimativas de que a presidente Dilma Rousseff deva deixar o governo, caso seja aprovado tudo isso, esse trâmite, na primeira semana de maio. Então, é um dia hoje diferente, é um dia em que os deputados estão trabalhando, todos nós estamos trabalhando para levar as informações para você. Aqui no GCN nós estamos na redação, o pessoal está nas ruas da cidade agora, nós acompanhamos essa primeira parte das manifestações no centro de Franca, onde muita gente apareceu. Obviamente que foi aquém do protesto do último dia 13 de maio, quando todos os francanos que estiveram lá também protestavam para que o impeachment fosse aprovado, né? Pediam um ponto final. Nós tivemos naquele dia, aquela semana, né? O ex-presidente Lula sendo anunciado como ministro, e depois teve toda aquela confusão. Hoje, obviamente, um protesto menor. Segundo a Polícia Militar, cerca de 2.000 pessoas participaram do protesto de hoje, que começou por volta das 10 horas da manhã. Estava muito tímido, né? Antes das 10, pouca gente estava na Praça Central, mas a partir das 10 horas foi ganhando força, o protesto foi aumentando, as pessoas foram aparecendo, principalmente grupos ligados aí à ACIF, Associação Comercial do Comércio da Indústria de Franca. Nós tivemos também o Motoclube da cidade, que chegou com suas motos. Então foi um movimento interessante nas primeiras horas da manhã. Por volta das 11 horas, havia cerca de 2.000 pessoas, segundo a Polícia Militar, fazendo, portanto, acompanhamento ali desse protesto. Houve ali uma presença importante do padre José Geraldo Segantin, ele que é o comandante ali da Igreja Catedral. Ele usou o microfone para abençoar, não é, o protesto que aconteceu aqui na cidade. Ele subiu a concha acústica e lá ele abençoou para que o protesto corresse tudo tranquilamente. E também a presença do presidente da CIF, o Dorival Mourão Filho, ele que foi um dos apoiadores, articuladores para que o protesto também funcionasse. Foi montado na Praça Central, na Praça Nossa Senhora da Conceição, um telão, onde nesse momento também está ligado por lá, acompanhando a transmissão da Globo News. As pessoas que se sentirem interessadas, né, e quiserem acompanhar todo esse dia que é histórico, também podem se dirigir ao centro da cidade para acompanhar toda a votação. Como é que vai funcionar? Antes de como vai funcionar, aí então, por volta de 11h30 da manhã, o público foi indo embora, né, porque estava muito calor, na realidade hoje, domingo está muito quente na cidade, o sol muito forte. Você tem ali no centro um ponto tem muitas árvores, né? Então o pessoal foi tentando se aglomerar embaixo dessas árvores, das marquises de loja, para evitar o sol forte. Os organizadores definiram, portanto, que iriam liberar o pessoal, usaram o microfone para dizer que estava finalizada essa primeira parte do protesto. Os protestantes, então, foram para suas casas, mas o telão continua funcionando lá no centro. A expectativa é que muita gente participe durante o dia de mais protestos, que possam aparecer e acompanhar tudo que vai acontecer durante o dia ao vivo de lá. Então, essa foi a manhã. Teve apenas uma loja aberta, a Pernambucanas abriu nesse domingo, mas o pessoal não gostou, principalmente os ambulantes, porque no primeiro protesto lá em março, não foi o primeiro, mas um dos protestos de maior número de pessoas participantes, os ambulantes, eles foram para ganhar um dinheirinho, mas com o público menor eles não conseguiram, né? Teve
na nossa matéria que a gente detalha hoje no gcn.net.br, a gente fala sobre um picolézeiro que vendeu apenas 12 picolés, diferente dos 250 que foram vendidos lá no outro protesto. Então a cobertura está aqui, deixa eu ver se dá para a gente mostrar para vocês. Se eu clicar aqui, funciona? Vamos ver. Não dá, né? Dá para ver? Isso, dá para ver, ó. Aí a nossa cobertura de hoje, vocês veem aí como foi. A nossa equipe foi à rua hoje para acompanhar tudo que estava acontecendo. Vamos clicar aqui. E aqui a gente tem tudo que aconteceu na manhã de hoje, ó. Fotos, vocês acompanham como é que foi. Tem também os vídeos, né? Teve a participação aqui do pessoal. E principalmente, gente, teve o hino nacional brasileiro, que gerou também uma grande repercussão. É sempre muito emocionante, né, quando se toca o hino nacional brasileiro. Nós temos aqui também esse rapaz chamou muita atenção, que foi o pichuleco que ele levou, né, o Lula aí vestido de presidiário. Nós temos os áudios dos nossos repórteres, tanto o Marco Felipe quanto o Edson Arantes narraram de lá, o presidente da CIF usando ali o microfone também para conclamar o público, apoiar esse impeachment. As pernambucanas abriram hoje a loja lá no centro da cidade, o público foi pequeno. E a história aí do picolézeiro que vendeu muito pouco hoje, não estava nada tranquilo, nem nada favorável. E tem o Edson Arantes também narrando lá como é que foi a chegada ali dos motoqueiros do Motoclube de Franca. Aí, ó. E as fotos, claro, né? Que você tem as imagens do protesto. Vamos clicar aqui. Dá para clicar? Vamos lá, ó. Aí você tem algumas das imagens de como é que foi o protesto nesse domingo. Portanto, aí você acompanha um pouco dos protestos da cidade. Vai lá no gcn.net.br. Vocês acompanham aqui pelo Comércio da Franca e também o gcn.net.br. O pessoal já está se manifestando aqui através dos comentários, né? Olha lá, pode comentar aí, não tem problema não. E é o seguinte, como é que fica agora, como é que deve ser todo o trâmite a respeito da votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff? Hoje, às 2 horas da tarde, começa a votação. Os deputados vão ter 3 minutos cada um deles para dizer se vota a favor do impeachment ou contra o impeachment. A partir de então, cada um deles terá 3 minutos e eles vão dizer, sou a favor, sou contra e por quê. São centenas de deputados que vão fazer essa votação, então a expectativa é que demore cerca de 4 horas para que a votação toda aconteça. É claro que deve ter atrasos, não deve ser uma coisa tão rápida assim como é a expectativa que aconteça. Então é possível que a gente tenha, portanto, até por volta de 7, 8 horas da noite, o resultado, se vai ser aprovado ou não esse impeachment, se vai para o Senado, mas é bom todo mundo ficar ligado, porque deve ser um dia bastante movimentado. As análises que eu estava acompanhando agora de manhã, deve ser aprovado sim o impeachment, já que a oposição e esse grupo pró-impeachment diz ter mais de 375 deputados votando a favor do impeachment. É esse o número que é necessário para que o impeachment seja aprovado na Câmara dos Deputados. O governo, na sua parte, diz que deve ter algo ali em torno de 150, 160 votos contrários ao impeachment, mas esse número não é bom para o governo. Então, o clima não está bom lá em Brasília, para o lado da presidente Dilma Rousseff. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também hoje estava se movimentando. Na realidade, nas últimas horas, ele tem tentado ali convencer deputados que não se decidiram, que estão ali ainda em cima do muro, e está tentando fazer com que esses deputados votem favoráveis contrários ao impeachment, ou que eles não apareçam. Tem um número ainda de deputados que não se decidiram, que falaram o seguinte, que não tinham ainda a sua decisão formada, e é nisso que o governo federal está se baseando, né, de tentar conseguir esses votos e revertê-los sendo contrários ao impeachment, e aí a presidente ser mantida no cargo. Mas é claro que nesse instante, gente, pelo que anda a imprensa, principalmente, que cobre ali esse setor, é de que o impeachment deve sim ser aprovado. Deve ser aprovado sim o impeachment da presidente Dilma Rousseff.
é aguardar para ver. Obviamente que tudo que é falado até então, que há muita conversa, coisas do tipo, então pode ser que a gente tenha surpresas. Não é o que deve acontecer, mas é bom ninguém colocar ainda a vitória como certa. Então tem que esperar exatamente a votação, como é que vai funcionar, se os deputados que foram ouvidos vão falar exatamente como vão votar como estão dizendo. Isso porque você também tem ali os partidos, né? Os partidos se posicionando, cada partido tem um número de deputados na Câmara dos deputados, e pode ser que aí por esse número você já tenha, por exemplo, o número fechado de quantos deputados vão votar favoráveis ou contrários ao processo de impeachment. Deixa eu ver quem está falando aqui com a gente, já tem a galera se manifestando aqui nos nossos comentários. O Fernando Sissi tá falando fora Dilma, é o que está todo mundo querendo, viu, Fernando? Pelo Brasil a gente tem diversos locais ainda com manifestações, são manifestações que começaram de manhã e a expectativa é que essas manifestações também continuem à tarde, principalmente à noite, onde o pessoal deve, portanto, sair às ruas para comemorar o processo de aprovação do impeachment. Obviamente que você tem muita gente aí favorável a presidente e devem também ter manifestações hoje em prol a Dilma. Em Franca, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores disse que faria alguma coisa, mas não exatamente não disse como seria e nem o local que iria acontecer. Deixa eu ver quem mais está falando aqui nos nossos comentários. A Mari Xavier, parabéns, lindão, pela excelente cobertura, fora todos os corruptos. Obrigado, viu, Mari Xavier. Deixa eu ver quem mais aqui. Bora lá. Esse aqui é grande, mas vamos lá. É a Daniela Rodrigues, ela está dizendo o seguinte: a CIF, que representa os empresários de Franca, pagou para que o jornal golpista Comércio da Franca publicasse ontem matéria convocando a população para uma manifestação pró-impeachment neste domingo. Só espero que todos que comparecerão a este evento sejam capazes de fazer um raciocínio bem simples. Ela diz aqui, eu não vou ler tudo porque é grande, então vocês podem dar uma olhada aí nos comentários a quem interessar. Bom, quem que escreveu aqui? Daniela. Sua acusação sobre mídia golpista é sempre que dizem, né? Por exemplo, da Rede Globo, do Comércio da Franca, do GCN, grupos grandes. Isso não nos preocupa. Agora, sobre a CIF ter pago aí uma matéria, isso não é verdade, não é verdade. Você pode dar uma olhada lá nessa matéria que você está falando, é um conteúdo patrocinado. Assim como diversos outros sites também fazem isso, nós também fizemos. E não há matéria paga aqui no GCN nem no Comércio da Franca. Basta você dar uma olhada que você vai entender do que eu estou dizendo. Conteúdo patrocinado, na realidade, chama-se Content Branding, que é bastante usado, viu, minha querida, aí pelos sites, pelos portais de internet, como Folha de São Paulo, Estadão, de empresas, de entidades, de grupos que queiram se mostrar, não é? Mostrar o seu posicionamento, o seu direcionamento. E nós, como meios de comunicação, só fazemos isso, que é anunciar. É uma forma de anúncio e não uma matéria paga. Eu espero que a senhora tenha entendido, que os nossos acompanhantes aqui também. Qualquer dúvida também pode falar, não tem problema nenhum. O Eduardo Ferreira dizendo fora Dilma, fora Alexandre Ferreira. O Eduardo, é uma questão séria também essa questão do Alexandre Ferreira, né? Hoje nós tivemos a presença por lá, nesse protesto de hoje cedo, do Dermes Marini. Ele que é vereador aqui da cidade, sempre foi muito ligado ao prefeito Alexandre Ferreira, e agora ele disse essa semana que deve votar também contra ao Alexandre e votar a favor de uma abertura de uma comissão processante contra ele por conta daquela questão da saúde. As pessoas aqui em Franca devem protestar também contra o prefeito, já que tudo isso que aconteceu, principalmente na saúde pública da cidade, deixa todos nós bastante preocupados, né? E o prefeito está numa situação bastante delicada. No Comércio da Franca de hoje, no portal GCN, vocês acompanham como é que deve ficar a votação, tem voto a voto dos vereadores, que já é nessa terça-feira. Eles vão dizer se aprovam, se não aprovam essa comissão processante contra o prefeito Alexandre Ferreira. Deixa eu ver aqui quem mais. Brasil é verde e amarelo, não vermelho. Fora Dilma, chega PT. Brasil Novo, é o Ronaldo Castanheira. Isso aí, Ronaldo. O pessoal está pedindo, né? O pessoal quer um Brasil Novo. Eu vejo muito a presidente dizendo que
é golpe, e também os governantes dizendo que é golpe, eles só esquecem do golpe que a presidente deu em todos nós, e principalmente em quem votou nela, ao dizer, por exemplo, ao fazer promessas que ela fez e que ela não cumpriu. Basta você pegar a eleição de 2014, o tanto de promessa que ela fez ali durante a sua campanha. E fazendo tudo ao contrário logo na sequência. Isso sim, eu acho que é golpe, e não o que está acontecendo. O impeachment é um processo que faz parte da Constituição. Agora, se acha que é golpe, aí você já tem o tamanho desse governo aqui nacional. A Dayana Santos Santana está dizendo o seguinte: obrigado, Leandro, por manter a gente informados. Poxa, Dayana, sempre acompanha a gente aqui nas redes sociais, a gente sempre que possível vai falar ao vivo. Começamos no mês passado esse processo de falar ao vivo com o pessoal. Eu acho que é importante, quanto mais informações todos tiverem, vendo os dois lados, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, é importante que todos nós saibamos exatamente como tudo acontece, como tudo está funcionando. E é por isso que a gente faz o nosso trabalho aqui, tanto no portal, no comércio ou na rádio difusora. Hoje, por exemplo, a gente já trouxe essa capa do Jornal Comércio da Franca. Será que tem como eu mostrar? Vamos ver aqui. Acho que tem sim, vamos mostrar aqui. A capa da presidente, eu acho que faz parte do jornalismo informar exatamente como tudo acontece. Tchau, querida. Eu não sei se vocês se lembram do grampo ali divulgado pela Justiça, né? O juiz Sérgio Moro, da conversa entre a presidente e o ex-presidente Lula, em que é dito que ele se despede dela como tchau, querida. E é por isso que o Comércio da Franca fez, não é, essa capa hoje, que é uma capa conceitual, é muito bonita por sinal, está fazendo sucesso. Inclusive os manifestantes hoje foram para a rua com essa capa, colada, por exemplo, em papelões, em cartolinas, e levaram a capa do Jornal Comércio da Franca para fazer o seu protesto. Eu acho que faz parte, né, do nosso trabalho, que é mantê-los bem informados. Independente do que aconteça, independente das críticas que a gente receba, a gente está sempre tentando informá-los da melhor forma possível. Eu estava dando uma olhada hoje, por exemplo, nos nossos concorrentes diretos, e eu sei, viu, gente, eu sei o quanto é difícil fazer uma cobertura, o quanto é complicado você trabalhar tão duramente, mas vocês podem acompanhar tudo no GCN, porque nós damos nomes, damos como foi. Hoje você tem vídeo, hoje você tem foto, hoje você tem áudio, tá tudo lá para você. A gente não perde nada, e a gente não perdendo nada, eu imagino que vocês de casa, vocês que estão aí nos acompanhando agora, também não perdem nada. Certo? Fechou? Eu vou continuar aqui na redação do GCN, acompanhando toda essa movimentação que está acontecendo aí em todo o Brasil. Vocês acompanham, portanto, lá no gcn.net.br as fotos, os vídeos, os áudios de como tudo aconteceu nessa manhã. E a qualquer momento a gente também volta de novo aqui no Facebook, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima, viu?